Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, segundo aquele que tudo opera e executa e nos capacita, nos fortalece dia após dia. Aquele que nos mantém segundo a mansidão. A mansidão é uma virtude daqueles que perseveram, segundo o autor e consumador da nossa fé. A palavra diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Porque não se age com um espírito jamais agitado, segundo a própria ira. Deus nos dá exemplo de homens, segundo o próprio Caim, que irou-se grandemente, fechou o seu semblante por conta da ira, a qual, segundo o culto apresentado diante do Senhor, segundo ele vê de acordo com as próprias atitudes, foram aceitas as ofertas de Abel e rejeitadas as de Caim, aonde próprio Deus o advertiu através do seu Espírito: cabe a tu dominá-lo, o mal está diante de ti. A própria ira, aonde a palavra diz: ireis e não pequeis, sejais tardios no falar e pronto para ouvir. Mas ele tomou a forma do maligno, segundo a própria ira, irou-se grandemente, fechou seu semblante. A palavra diz que devemos sujeitar sempre ao espírito manso e resistir ao diabo, e ele foge. Mas muitos dão lugar para o maligno, segundo a própria ira, ao invés de tomar o espírito de mansidão, porque ninguém se anda por si mesmo, somente através daquele espírito manso, reto, a integridade na sinceridade e no temor, que é o princípio da sabedoria, aonde sempre acatamos as suas advertências e desviamos constantemente de toda maledicência e andamos na benevolência. Jonas também sabemos que antes dele anunciar o arrependimento para a grande Nínive, arrependei-vos e dentro de 40 dias Nínive será subvertida, ele teve que consertar diante do Senhor, porque estava a fugir do seu chamado. Fugiu para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Estava num navio com marinheiros que cultuavam a outros deuses, onde acabou se lançando sorte sobre ele, onde a tempestade, na verdade, que ele estava, era por conta da desobediência do próprio Jonas, onde, estando no coração dos mares, ele fez a oração e ainda lhe foi concedido a oportunidade, mas mesmo assim, após anunciar e o Senhor usar da misericórdia com aquele povo, ele desagradou por conta da misericórdia do Senhor, porque na verdade nós jamais devemos alegrar na morte dos ímpios, e nem tampouco na morte dos inimigos. Por isso, nós exortamos no dia chamado hoje para que o povo venha se arrepender. Como está escrito: aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida e enganaram o povo, o Senhor já disse que não usará da misericórdia para com eles. Mas temos que sempre compreender que a misericórdia e a benignidade é do Senhor e Ele a usa como a quer. Nós temos que simplesmente
fazer a obra não de forma relaxada e trazer o povo para o arrependimento, para o reconhecimento que bem-aventurado aqueles que alcançam a misericórdia do Senhor, que é o fato de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Aonde, enquanto não vem a punição sobre aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, continuam acumulando, mas cabe a nós convencer aqueles que estão nos maus caminhos para que venham se arrepender, mesmo porque existe a faculdade do examinar a si mesmo segundo a consciência, e sabemos que aqueles que estão embrutecidos por conta do pecado nem sempre têm o examinar. Lembrai-vos do homem segundo o coração de Deus, o rei Davi, que quando ali praticou o pecado, estava como que normal diante do Senhor, mas quando o profeta Natã o exorta por parábolas, ali ele continua como se a ponto de condenar aquele que tinha feito, mas não examinou a si mesmo, ou seja, ele estava a julgar aquele que foi citado em parábola, mas não examinou que na verdade era ele mesmo. Quando Natã então o exorta abertamente, este alguém é tu, Davi, aonde ele faz a confissão no Salmo 51. Sabemos que toda atitude, assim como em palavras como em ações, haveremos de prestar conta, assim como houve consequências na vida de Davi, assim como houve consequências com Caim, que da mesma forma que feriu seu irmão, foi ferido. Aquele que levantar a espada, pela espada será ferido. Sempre há consequências. Assim como que Jonas foi ali concedido um sol em sua moleira para sentir que na verdade ninguém é digno da misericórdia e compaixão por si mesmo, mas somente através daquele que é o elo da perfeição, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Mas não é para todos, é para somente aqueles que confessam de boca e demonstram pelo bom proceder, sendo seus imitadores, demonstrando que realmente houve conversão, que realmente houve arrependimento. Porque o Senhor sempre está a contemplar as atitudes e sabe dos que são falsos e caluniadores, na verdade, não se arrependeram e suas atitudes são reprováveis diante do Senhor, são, na verdade, a ponto de o Senhor estar a os vomitar, porque são repugnantes diante do Senhor. Dele é a ira e a vingança, nós só exortamos e trazemos a memória deles, porque já não examinam a si mesmo. A palavra diz que assim como Judas, o Iscariote, o traidor, sentiu remorso, mas na verdade aqueles que estavam ali quando ele devolve aquelas moedas, 30 moedas, valor de escravo, do qual ele ganhou, aqueles que ali estavam continuavam as suas atividades para aquilo que é levado entre os seus olhos, contar as moedas, o dinheiro do gasofilácio. Não estavam nem um pouco importando para o que estava acontecendo e o que ia acontecer com as suas almas. Porque o mercenário, o traidor, porque aquele que está embrutecido em toda a imundícia, não tem zelo pela sua alma e tampouco para com os outros. Por isso o Senhor é fiel e verdadeiro para não usar da sua misericórdia com aqueles que são como hipócritas, aqueles que são pura heresia e desencaminham o povo da salvação, mesmo porque as suas almas já estão rumo à condenação, e aquilo que está escrito o Senhor cumpre, e assim ele está a efetuar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.